Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta aqui para mais uma videoaula e hoje dou início ao nosso conteúdo de segunda série do ensino médio. Tá bom? Então essa é a nossa primeira aula de conteúdo, segunda série, então fique ligado aqui nas aulas, nos resumos, em fichas, tá bom? Que a gente vai estar sempre fazendo aqui, sempre postando toda segunda e quinta, tá bom? Então aproveitando, já acompanha pelo Instagram, @estudo.fácil para ver o que eu posto toda segunda e quinta. Tá bom? E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal do Estudo Fácil, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, gente, vamos lá. Para hoje, o que eu preparei? Eu preparei uma aulinha de Física B, tá bom? Que vai falar só de escalas termométricas, tá? É um tema dentro de termometria. Beleza? São as aulas 1 e 2, apostila 5 do Sistema Anglo de Ensino. Tá bom? Gente, só lembrando que as apostilas 1 a 4 é de primeira série, 5 a 8 segunda série, 9 e 10 terceira série. Tá bom? Então, gente, teremos alguns exercícios aqui, 5 exercícios, que hoje eu só vou frisar escalas termométricas e numa próxima aula eu vou dar continuidade de termometria. Tá bom? Eu vou falar de quantidade de calor, calor latente, enfim. Aí vocês vão acompanhando aqui. Beleza? Posso começar? Vamos que vamos, bola aí para todo mundo. Se ficar alguma dúvida, é só me mandar via direct pelo Instagram. Beleza? Então vamos lá. Bom, vou começar nossa aula falando de alguns conceitos importantes que a gente precisa estudar e saber diferenciar cada um para estudar, começar a falar de termometria e calorimetria, enfim. O primeiro conceito importante é calor diferente de temperatura. Henrique, qual que é a diferença aí que eu sempre confundo os dois, tal, enfim, vamos lá. Calor é quando você fala, nossa, está quente hoje e tal. O que seria isso? É uma energia térmica em trânsito. Mas por que está em trânsito e não está parada? Porque há uma diferença de temperatura entre corpos, também chamada de energia térmica em movimento. Como assim? Vamos lá. Por ter essa diferença, o que vai acontecer? Vai ter que haver depois um equilíbrio térmico, que é o que está aqui. Sempre vai passar, vai acontecer isso espontaneamente, tá bom? Sempre do corpo que tem a maior temperatura, como está aqui, ó, a extremidade quente, para o corpo de menor temperatura, extremidade fria. É o que eu anotei aqui, ó, dessa forma simplificada. O corpo que tem a temperatura maior para o corpo que tem a temperatura menor. Beleza? Tranquilo? Por aí, bem de boas, né? Essa primeira parte. Mas agora, Henrique, o que seria temperatura? Antes disso, vou falar da lei zero da termodinâmica, tá bom? Nós temos as duas leis e aí temos a lei zero também, que é o que diz assim: se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo C e o corpo B está em equilíbrio térmico com C, portanto, o corpo A e B estão em equilíbrio térmico. É o que está aqui. Essa aqui é matemática básica fundamental. Tá bom? Estudar esse A igual a C e B igual a C, portanto A igual a B. Beleza, é o que está aqui. Porém, Henrique, o que é temperatura? A temperatura está sendo bem comum nesses tempos de pandemia. Na verdade, que é a aferição da temperatura. Você chega no local, você chega na escola, tal, enfim, vai aferir a sua temperatura. Então, o que seria isso? É uma grandeza física escalar. Por que escala? Que só precisa da unidade de medida. Não tem direção, sentido e módulo, né? Apenas o valor mesmo. Que vai medir o quê? O estado de agitação das partículas de um corpo. O quanto que as partículas estão se movimentando. Se estão se movimentando bastante, está muito quente. Se se movimentando pouco, está muito frio. É o que está aqui nessa imagem, que aí você sente a sua temperatura. E aí por isso que às vezes chega no corpo e você fala, agora eu estou bem. E às vezes está com uma blusa, está com muito frio, você coloca uma blusa, aí você chega numa certa temperatura que você fica, pô, tô legal. Beleza, deu para entender essas duas diferenças entre esses dois conceitos importantes, aí você fala, é verdade. Agora eu lembrei desse conceito. Beleza? Tranquilo aí, meu povo, só suavidade, sucesso. Tranquilo? Então vamos continuar agora. Eu entro com a parte da física, que são as escalas termométricas, ou seja, vai medir o que é a temperatura. Escalas termométricas, métricas medidas, termotemperatura, medir as temperaturas. Tá bom? Atenção, temos três escalas, que é o que está aqui representado: Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Tá bom? No SI, as contas sempre serão em
Kelvin, tá bom? E já vou explicar por quê. Então, gente, vamos lá. Nós vamos chegar numa fórmula, mas antes eu vou passar por que chega nessa fórmula, tá? Em Celsius, que é a escala que nós utilizamos aqui no Brasil, o que acontece? O ponto de fusão da água, ou seja, sólido para o líquido, ele é 0 graus Celsius. Você concorda comigo isso? Sim ou não? Sim, não é verdade? 0 graus Celsius deu zero. Se a água estava no sólido, ela vai passar para o estado líquido. Tá bom? O ponto de ebulição é 100, ou seja, se está 99 graus Celsius, passou para 100, a água deixa de ser líquida e passa a ser gasosa. Isso é graus Celsius. Beleza. Em graus Fahrenheit é diferente. Fahrenheit, que foi o cara que fez essa escala, que estudou para isso, ele falou, não, a água vai entrar em fusão a 32 graus Fahrenheit. E aí ele falou também que vai entrar em ebulição só a 212 graus Fahrenheit, ou seja, é completamente diferente. Aqui nós temos 100 divisões, né, iguaizinhas, de 0 a 100, portanto 100 divisões. Aqui nós não temos mais 100, porque se fosse 100, tudo bem, daria tranquilo para fazer. Portanto, de 212 para 32, se você fizer essa conta, 212 menos 32, vai dar 180 divisões. Então aí já complicou. E Kelvin, que é a escala absoluta, ou seja, se a escala absoluta não admite números menores que zero, apenas números positivos. Tá bom? Já vou discutir isso daqui com vocês. Kelvin então falou assim, não, a água vai entrar em fusão apenas a 273 graus, 273 Kelvin, tá bom? Não é graus Kelvin. E vai entrar em ebulição a 373. Portanto, aqui nós temos 100 divisões certinhas. E aí você vai ver porque que o cálculo vai ficar fácil quando se compara Celsius e Kelvin, tá bom? Já chego lá, daqui a pouco eu comento sobre isso. Mas agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar uma temperatura, ó, que eu coloquei ali, ó, temperatura de ebulição da água. E aqui, esses dois últimos, esses valores de baixo, é a temperatura de fusão do gelo, tá bom? Agora eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar uma temperatura qualquer na escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin, tá bom? E vou montar uma regra de proporção entre as escalas para conseguir o quê? Ficar fácil da gente converter um valor para cada escala, né? Pô, 30 graus Celsius corresponde a tantos Fahrenheit, a tantos Kelvin, tá bom? Como que nós fazemos isso? É uma regra de proporção. Nós vamos trabalhar com um pedaço pequeno sobre o pedaço grande. É o que eu falo teco sobre o tecão. Pense assim, eu vou pegar a temperatura e vou pensar para baixo. Então, vou até o ponto de fusão. Então, vai ficar Tc menos 0 sobre 100 menos 0. Arrumando isso daqui, que isso aqui está feio, opa, ficaria Tc sobre 100. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Graus Fahrenheit, mesma coisa. Então, vai ficar Tf menos 32 sobre 212 menos 32. Teco sobre tecão. Arrumando aqui, Tf menos 32 sobre 180. Beleza. Em Kelvin, Tk menos 273 sobre 373 menos 273. Beleza. Arrumando isso daqui, show de bola. Gente, então sempre lembra, coloca isso daí na cabeça. Teco sobre tecão. Uma parte sobre um todo. Tá bom? Bom, agora eu vou igualar as três para ver numa relação que eu chego entre as três escalas, né? Só que aí, trabalhar com denominador 100, 180 é complicado. Portanto, nós vamos usar a técnica de simplificar, que é deixar simples. E vou dividir todo mundo por 20, chegando numa relação super importante que é Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9 é igual a Tk menos 273 sobre 5. Beleza? Show? Fechou, tem que saber isso daí. Gente, agora eu vou comentar por que Celsius, trabalhar com Celsius e Kelvin é bem fácil. Gente, ignora Fahrenheit. Finge que não tem Fahrenheit aqui. Se eu pensar em Celsius e em Kelvin, eu posso cortar esses dois denominadores. E aí eu vou ficar com essas relações aqui. Que Tc, a temperatura em Celsius,
é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Portanto, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. É bem importante saber essa relação, tanto para exercícios de física quanto para exercícios de química, tá bom? Então, tem que saber isso daí, é bem tranquilo depois, a gente vai pegando o jeito, beleza? E agora eu vou comentar com vocês isso daqui. Quando eu comento que Kelvin é a escala absoluta, ou seja, 0 Kelvin, onde tem menos agitação, onde tem assim quase nada de agitação das partículas, porque isso que é uma escala absoluta, não existe número negativo, tá bom? E aí então eu quero saber quanto vale isso em Celsius e em Fahrenheit, beleza? Vou substituindo ali e aí dá certo. Então Celsius, o zero absoluto, onde quase não tem agitação das partículas, em Celsius é menos 273 graus Celsius e em Fahrenheit menos 459 graus Fahrenheit. Tá bom? É bem importante saber isso daí, porque nós vamos ter um exercício aí que vai precisar usar. Beleza? Tranquilo? Gente, então agora vamos para uma tela aqui, revisando bem rapidinho. Então, ó, coloquei uma imagem com a relação que a gente fez na tela passada, tá bom? E coloquei uma observação importante, que é a variação entre as escalas. Quando o exercício falar de variação entre as escalas, ou de uma variação entre temperatura e outra, o que você tem que lembrar? Que 1 grau Celsius é igual a 1 Kelvin, que vai ser igual a 1,8 graus Fahrenheit. Tá bom? Tem que saber isso daí, é bem importante. Quando falar de variação, ou seja, quando tiver um delta. Lembre-se que delta, nós temos delta S, delta T, delta V, delta A. Temos também a asa delta, não é verdade? Bom, mas enfim, delta sempre indica variação, tá bom? Então aqui, ó, coloquei uma tabelinha falando de ponto de fusão e ebulição, isso daí a gente já tinha visto na tela anterior. Coloquei as nossas equações aqui para lembrar, beleza? E coloquei a imagem de zero absoluto, ponto de fusão, ponto de ebulição. Beleza? Tranquilo, revisão feita, tudo belezinha? Gente, bora para o exercício? Bora treinar para ver se a gente entendeu tudo bonitinho? Então vamos lá. Exercício número 1, Unifesp aqui de São Paulo. O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicado no Jornal do Estado de São Paulo, de 21/7/2002. Tá? Então vamos lá. Ele vai falar aqui de corpos de cadáveres, né, para preservar ao longo de muitos anos com nitrogênio. Não é verdade? Vou começar aqui. Ó. O corpo é colocado numa câmara com gás nitrogênio, onde os fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de menos 231 graus, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. Tá bom? Porém, olha a pergunta. Considerando que o valor indicado de 321 graus, de menos 321 graus, esteja correto, que ele não indica a escala, e que pertence a uma das escalas Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi usada a escala. Qual escala? Gente, de cara a gente já descarta Kelvin, porque Kelvin não admite números negativos na escala, por ser uma escala absoluta, beleza? Ou seja, a gente fica em dúvida entre Fahrenheit e Celsius. Porém, se a gente lembrar, Celsius vai até menos 273 graus Celsius, a escala que é o zero absoluto, né? É só você substituir aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Se em Kelvin é 0 Kelvin, ó, 0 Kelvin, quanto que vai ser em Celsius? Menos 273. Portanto, Celsius vai até menos 273. Não tem menos 321 graus. Portanto, a gente fica só em Fahrenheit. Ou seja, a gente já sabe que é Fahrenheit. Vamos ver a B e a C. Letra B, por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala. Errado, pode ser medido em Celsius. Portanto, a gente já sabe que é a letra C. Por quê? Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura. Aí aqui eu coloquei o slide, caso a gente queira voltar lá para rever. Mas a gente já voltou, já sabe, acertamos, sucesso, bola para frente. Tá bom? Tranquilo? Gente, exercício número 1, bem de boas, beleza? Então vamos para o 2. Ó, 6 Gran Rio de 2010, tá bom? Caiu um gráfico para a gente conseguir estabelecer uma relação entre as escalas e chegar numa resposta. Então vamos lá. O gráfico abaixo representa a relação entre uma escala arbitrária A e a escala Celsius
C. Beleza? Com base no gráfico, a temperatura referente à ebulição da água sobre pressão normal na escala A é. Tá bom? Então, gente, vamos pensar assim, ó. Vou pegar aqui, escala Celsius, tá? Escala Celsius. Ele deu o ponto menos 60, tá bom? Então, isso daí vem abaixo da fusão. E deu o ponto 100, que é o ponto de ebulição. Ele não deu no gráfico, mas eu sei que o ponto de ebulição da água, na escala Celsius, tá? É 100 graus Celsius. E aí, na escala A, o que eu sei, ó? Que aqui ele liga com o zero, ou seja, o menos 60, né? Então aqui, na verdade, se a gente for pensar, o y é zero, né? E ali em cima vai ser x, que é o que ele quer saber. Só que aí eu não usei este ponto aqui. E aí eu vou usar agora. Quando está aqui nesse ponto do gráfico, o que vai ser? É 40 graus A e 0 graus Celsius. Está aqui, ó. Olha que beleza. Então aqui nada mais é do que o ponto de fusão da água, né? Então esses dois aqui indicam que é o ponto de fusão da água nessas escalas. Beleza? Tranquilo? Então, gente, é aplicar o que a gente já sabe. Teco sobre tecão. E aí tá aqui, ó. Então vai ser 0 menos menos 60, 100 menos menos 60. Vai fazer a relação. Simplificando, então vai ficar 60 sobre 160 igual a 40 sobre x. Então vai ficar 60x igual a 6.400, dividindo x é igual a 106,6666, que é aproximadamente 107. Portanto, letra I. Beleza? Tranquilo? De boas? Entendeu sim ou não? Espero que sim, hein? Então bora pro 3. A estadual do Rio Grande do Norte adaptada, tá bom? Eu mudei esse exercício. Então, ó, ele fala assim, mas é bem legal esse exercício, viu? Em um determinado aeroporto, a temperatura ambiente é exibida por um mostrador digital que indica simultaneamente a temperatura em 3 escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se em um determinado instante a razão, ou seja, divisão, entre a temperatura exibida na escala Fahrenheit e na escala Kelvin é igual a 3,4, então a temperatura registrada na escala Celsius nesse mesmo instante é aproximadamente tal. Aí você tem que escrever a resposta porque eu não coloquei as alternativas. Gente, vamos resolver, colocar matematicamente o que o problema falou. A temperatura, a razão entre a temperatura em Fahrenheit sobre a temperatura em Kelvin é 3,4. Tá aí. Se eu passar o TK multiplicando, vai ficar que a temperatura em Fahrenheit é igual a 3,4 a temperatura em Kelvin. Gente, o que eu vou fazer agora? Vou lembrar da fórmula. Só que eu vou excluir Celsius, que eu preciso descobrir a temperatura em Kelvin primeiro, para depois passar para Celsius. Beleza? Tranquilo? Então vai, ó, substitui. TF, eu sei que é 3,4 TK. Substituir, beleza. Então, 3,4 TK menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Então, você só fica com uma incógnita. Qual é ela? TK, temperatura em Kelvin. E depois eu descubro em Celsius. Vou resolver bonitinho, multiplicar cruzado, tudo de boas, tá bom? Vou organizar essa equação e vou chegar em que? Em menos 2.297 igual a 8 TK. Vou passar o 8 dividindo e vai ficar aqui. A temperatura em Kelvin é aproximadamente, tá? Porque dá um número quebrado, a menos 287 Kelvin. E aí eu vou lembrar da relação que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. E aí, ó, vou substituir TK e vou descobrir em Celsius, que aí vai dar aproximadamente menos 560 graus Celsius, que essa é a nossa resposta. Olha que exercício tranquilo, simples de fazer, não é verdade? Então, ó, bora pro 4. Eu acho que eu caprichei nesses exercícios, hein? Tá tudo bem tranquilo. Aqui coloquei esse slide aqui também, caso a gente quisesse rever as fórmulas, enfim, tá bom? Bora pro 4 de novo com um gráfico, tá bom? Caiu na PUC de São Paulo aqui em 2007. Então ele fala assim, ó. O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética W e a temperatura medida na escala Celsius sobre pressão normal. O
que ele pede? Ó, a temperatura de fusão do gelo e a de ebulição da água são, em graus W, respectivamente, iguais a. Beleza, gente, essa daqui eu peguei da resolução da internet, tá bom? Porque eu quero explicar também um outro jeito de fazer, beleza? Então é assim. O que o exercício fez? Ele estabeleceu os termômetros, digamos assim, né, igual eu fiz nos outros. Então, ó, o que eu sei? Quando na escala W é 20, na Celsius é 40, coloquei aqui. Quando na escala W é menos 40, na escala Celsius é 0, coloquei aqui. E coloquei como incógnita, entre aspas, um θW e um θC. Ou seja, a temperatura na escala W, né, e a temperatura em Celsius. E fiz a relação. Ou seja, eu ainda não vi o que o problema quer. Eu só montei a equação de conversão entre as duas escalas. E aí, então, eu vou fazer teco sobre tecão, mesma coisa, tá bom? Proporção. E aí cheguei nesta escala aqui, nessa escala não, né? Desculpa, nessa equação. E aí agora eu vou partir para o que o problema quer. Se ele pediu a temperatura no ponto de fusão, ou seja, eu sei que na escala Celsius, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius. Portanto, vou substituir aqui nessa equação de conversão. E aí, então, vou fazer 3 vezes 0, já dá 0, cancelou este termo aqui. Então, a temperatura na escala W, no ponto de fusão, é menos 40 graus W. Beleza, e o ponto de ebulição eu sei que é 100 graus Celsius, vou substituir aqui. Então, vai ficar 300 sobre 2, 150 menos 40, 110. Portanto, letra B de bola, tá bom? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Vocês podem fazer, caiu nesse exercício aqui e tal, em outro exercício qualquer, enfim. Vocês podem substituir os valores aqui, né, já querer resolver, ou primeiro fazer a equação de conversão e depois substituir os valores dela lá, tá bom? Então, vocês que sabem, veem o que é melhor para vocês resolverem, tá bom? Então, eu coloquei isso aqui só para fazer esse comentário, mas dá para resolver, você vai chegar no mesmo lugar. Só fazendo com calma, prestando atenção em sinal, tal, que dá tudo certo, beleza? Gente, bora para o 5 e para o último exercício da nossa aula. Ó, PUC lá do Paraná e caiu em 2010. Vamos lá. Dona Maria do Desespero, o nome aí já começa, né, a dar uma estranheza, mas enfim. Tem um filho chamado Pedrinho, que apresentava os sintomas característicos da gripe causada pelo vírus H1N1. Tosse, dor de garganta, dor nas articulações e suspeita de febre. Não peguei coronavírus, que ainda não tem exercício de coronavírus, tá bom? Tá aqui. Para saber a temperatura corporal do filho, pegou o seu termômetro digital, entretanto, a pilha do termômetro tinha se esgotado. Como segunda alternativa, resolveu utilizar o termômetro de mercúrio da vovó. Nós temos 3 termômetros, né? O de radiação infravermelha, que é o que está mais comum agora em 2020 e 2021. O de mercúrio e tem o outro, se eu não me engano, é de condução ou dilatação. Eu acho que é dilatação, tá bom? Não me lembro agora, mas enfim. Porém, constatou que a escala do termômetro tinha se apagado com o tempo, sobrando apenas a temperatura mínima da escala, que é 35 graus Celsius, e a temperatura máxima de 42 graus Celsius, né? Não é apenas essas temperaturas, já vai resolver o problema inteiro. E aí, a Dona Maria do Desespero lembrou-se, então, de suas aulas de termometria lá do ensino médio. O que ela fez? Ó, primeiro, ela mediu a distância entre as temperaturas mínima e máxima e observou a altura de 10 centímetros. Em seguida, colocou o termômetro embaixo do braço do filho, esperou o equilíbrio térmico e, com uma régua, mediu a altura da coluna de mercúrio a partir da temperatura de 35 graus Celsius, ao que encontrou H 5 centímetros. E aí, ó, com base no texto, assinar a alternativa correta. Primeiro, vou colocar matematicamente o que ele falou. Temos aqui o termômetro, 42 graus Celsius, portanto 10 centímetros. Porque se tudo é 10 e a 42 é a temperatura máxima, ela vai estar a 10 centímetros da temperatura mínima. E aí na temperatura mínima vai ser 35 graus com 0 centímetros, porque ela é a mínima, é a base, digamos assim, né? Então não vai ter altura. E aí na escala, na temperatura X, que foi quando deu o equilíbrio térmico, vai estar aonde? A 5 centímetros. E aí, vamos resolver isso daqui para ver quanto que vai dar,
tá bom? Então, ó, montei a relação entre as escalas, teco sobre tecão igual a teco sobre tecão, beleza? Resolvi, simplifiquei, né, os 5 décimos é meio, e passei tudo multiplicando, cruzado, enfim, e deu, ó, 2x igual a 77, portanto x é igual a 38,5 graus Celsius. Se você olhar para a letra A, já está falando, ó, Pedrinho estava com febre, verdade, pois sua temperatura era de 38,5 graus Celsius. E aí você já mata de charada, assim, letra A. Olha que beleza, que exercício facinho, hein? Tranquilo de resolver. Enfim, e assim acabo, encerro a nossa aula por aqui. Agradecendo muito por você ter visto. Não se esqueça de revisar o que a gente aprendeu aqui, revisar os conceitos, fazer mais exercícios. Tá bom? Se tiver dúvida desses exercícios ou de outros exercícios, pode me mandar via direct lá no Instagram, que é @estudo.fácil. E também lembre-se de se inscrever no canal, seguir o nosso Instagram. E também seguir o nosso Instagram, meu Instagram de música, lá de piano, @musicarte com TH. Beleza? Gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Um grande abraço, até a próxima aula e fiquem todos bem, hein?